Bom, verãozão aí, vamos falar da saúde dos cabelos neste tempo que todo brasileiro gosta? Vamos receber a doutora Bel Takemoto, dermatologista. Doutora, seja bem-vinda, viu, ao nosso programa, tá? Olha, esse período do verão, eu acredito que é o período que mais os nossos cabelos sofrem, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Tem a radiação, tem a exposição à água do mar, da piscina. Aliás, eu queria fazer uma pergunta já para começar a nossa conversa sobre a questão do cloro. O cloro, ele prejudica tanto assim o cabelo? Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho duas mulheres em casa, né? Minha esposa e minha filha. E quando a gente vai, por exemplo, na piscina, elas já ficam loucas para querer ir lá e eu tenho que lavar o cabelo, eu já tenho que tomar um banho. Por que essa urgência? É necessária essa urgência? Sim, é importante, principalmente se os cabelos forem tingidos ou tiverem luzes, né? Porque tem uma modificação, uma alteração até química em relação ao cloro e ao que teve de tintura. Então, esse cabelo tem uma tendência a ficar um pouco mais esverdeado ou um amarelo diferente daquilo que ela tinha se programado. Então, tem que correr para uma água doce, digamos assim, né? Passar lá E já shampoo, lavar, lavar. e, se possível, um shampoo anti-resíduo para tentar retirar e tentar paralisar essa reação. Existem shampoos também no mercado, shampoo roxo, por conta da colorimetria, para poder tentar ajustar essa alteração que pode ter da tonalidade que fica o cabelo depois da exposição solar, associado ainda à piscina e ao cloro. Eu ia perguntar se era mito ou verdade, então você já me respondeu. Não. Na verdade, é verdade mesmo? É Muda verdade. a cor do cabelo? Muda. Porque para a gente fazer uma tintura, precisa, na verdade, abrir um pouco dessa haste, dessa cutícula. O fio, a gente chama de haste. E aí, para penetrar o pigmento, a gente precisa abrir um pouquinho essa haste. E quando você abre essa haste, ela tem uma tendência maior a ter reações químicas nessa exposição eventual ao cloro. Entendi. Bom, na questão do couro cabeludo, né? Existe filtro solar para tudo, né? A gente passa no rosto, no corpo e tal. Agora, falta para o couro cabeludo. Eu percebo muitas vezes que se você não põe um boné, né? Principalmente as crianças, você não coloca um bonezinho, alguma proteção, o couro cabeludo queima também. Como que a gente faz para proteger nessa época o couro cabeludo? Eu sempre gosto de explicar para os pacientes e falar o que é o cabelo. O cabelo é pele duas vezes, porque ele é uma pele que invaginou e saiu a haste, saiu o cabelo. Tá. Quanto mais calvo se é, mais facilmente a gente tem uma agressão dessa exposição solar. Então, cabelo também é fotoprotetor, né? Exatamente por isso ele está onde ele está. Então, além dos bonés, né, e dos chapéus que podemos usar, tem a fotoproteção em alguns produtos da indústria. Então, já se tem em shampoo, tem em desenvolvimento agora um protetor solar para a região do couro cabeludo. É mesmo? E também tem os leave-ins e os condicionadores com fotoproteção. Tá. Né? Então, a gente está bem adiantado a respeito disso e tem essa informação que preservar o cabelo também é uma forma de se fotoproteger. Então, não deixar que a alopécia progrida. Aliás, tem muitos que são carecas e falam assim, eu não preciso passar protetor solar na careca. Precisa, né? Precisa. Essa é uma zona de muito alto índice de cancerização. É mesmo? Então, é muito frequente os pacientes que vêm com alopécia de muito tempo, de muitos anos de evolução, virem com carcinomas, né? Carcinoma basocelular, espinocelular, os não melanomas e melanoma também. Mas principalmente os não melanomas. Existe uma possibilidade maior porque você perdeu essa fotoproteção que era do cabelo e ele não faz essa fotoproteção de forma adequada. Mesmo quando houve a mudança já da pele, que não é mais aquela pele que você vê os cabelinhos, quando é aquela mais lisa? Sim, essa pele mais lisa ela é mais atrófica, tá, né? Então, ela já não tem mais a defesa que ela teria da haste, então ela está ainda mais vulnerável a um fotodano. Tá. Nós vamos continuar com esse papo daqui a pouquinho, que tá... Muito bem, estamos de volta, agora conversando com a doutora Bel Takemoto, dermatologista, sobre a saúde
dos cabelos nessa época do verão. Já estão chegando muitas perguntas, eu já vou começar fazendo, tá bom, doutora? Olha, a Vera Martinho de Sá, lá de Lábrea, melhor dizendo, no Amazonas, está nos acompanhando. Ela faz a seguinte questão, ela fala: Fábio, boa noite, parabéns pelo tema. Doutora, prender os cabelos quando estão molhados também é prejudicial para a saúde dos fios? Se for eventual, não. Mas se for com muita frequência, você aumenta a umidade dessa região e você pode ter uma predisposição a ter uma proliferação de fungo, de ter uma tínia capilar. Então, assim, a gente prefere manter esse cabelo mais seco possível, né? Se não é frequente, ok. Mas se for com uma certa frequência, 4, 5 vezes na semana, se já tem esse costume de lavar o cabelo e dormir, aí sim a gente tenta evitar. Bonés também, chapéus, de uma maneira geral? O boné sempre tem alguns bonés que tem uma área que tem uma certa ventilação, com umas telas, eles são melhores do que aqueles bonés de camurça ou de tecido mais quente, para poder fazer um pouco mais de reduzir esse abafamento e reduzir essa proliferação de fungos. Mas quem tem tendência, por exemplo, a ficar careca, calvo, sim, não aí pode, ele né? não, aí ele vai usar um boné e um boné com fotoproteção no tecido. Tá, então entendi. existe tanto nanotecnologia no tecido que possa fazer uma fotoproteção. Olha, a Rúbia Sampietro, de União dos Palmares, lá na Alagoas, está falando assim: Fábio, estou ouvindo que você está conversando com a doutora, então quero perguntar, o que acontece se a gente dormir com os cabelos molhados, doutora? É exatamente isso. Se for eventual, né, tá cansado, esqueceu de secar o cabelo, ok, não tem problema na eventualidade. Mas provavelmente, se isso for repetido, tem um risco maior para ter uma dermatite seborreica, um processo inflamatório. Não pode dormir com o cabelo molhado. A gente não orienta isso. Vou ter que mudar os meus hábitos, não? Não precisa usar o secador o tempo inteiro, Tá. mas assim, uma toalha e levemente secar os fios, né? Secar o couro cabeludo. E se for utilizar o secador de cabelo, sempre usar com uma certa distância do couro cabeludo para não ter o risco de queimar. E essa haste, ela tem que retirar um pouco dessa água que está ali. Ah, entendi. Porque senão ele vai precisar superaquecer e esse superaquecimento ele vai abrir a cutícula. Abre e joga o ar quente dentro do cabelo. Isso faz com que a gente tenha ali uma haste muito mais frágil. E a gente chama isso de bubble hair, ou seja, um cabelo que está cheio de bolinhas. Então ele parte e quebra com mais frequência. Olha que Então o coisa. secador ele tem que ser um secador mais morno e Não com pode uma usar ele certa muito quente distância. também, é isso? Isso. Você vê, e a gente acaba usando no mais quente também. É, porque quando a gente quer quer rapidez. secar rápido. Olha só, você que está me assistindo aí, nada de colocar no super hot, né? Aquele tem um super hot, né? Você põe aí, fica tudo quente. Jesus, olha só, vamos a mais uma pergunta? A Juliana Alvim de Oliveira, de Gravatá, lá no Pernambuco, está perguntando: lavar o cabelo com água fria, doutora, deixa o cabelo mais brilhante? Existem várias questões para o cabelo ficar mais brilhante, porque é uma camada de fibra proteica que é a queratina. Então, muito se interroga essa mudança de temperatura, né? Tanto para alta temperatura com o aquecimento do secador, quanto para fria. O importante é não ficar fazendo choques de mudança dessa temperatura. Exatamente, lavar com água gelada e logo aquecer para poder fazer esse brilho. Essas mudanças de temperatura, o que ela faz, na verdade, é modificar essa haste. Essa haste tende a ficar mais porosa se a gente ficar fazendo esse choque de temperatura no cabelo. Olha, o Adelino de Jesus Pereira, lá de Iguatu, no Ceará, está perguntando: doutora, quando eu sou demais, quando está muito calor, eu acabo usando boné, isso prejudica o couro cabeludo? O que eu tenho que fazer nesse caso? Primeiro tem que avaliar esse suor. Quando a gente fala em suor, a gente fala em hiperidrose. A hiperidrose, ela tem algumas causas, inclusive causas neurológicas. É importante a gente investigar o motivo desse suor excessivo, mas sim, tentar evitar muito boné e abafando, principalmente se essa hiperidrose ela é importante.
Existem causas, inclusive, endocrinológicas e metabólicas para essa hiperidrose. Então, procurar um dermatologista para que ele avalie, e é sempre isso. O paciente vem pela queixa do cabelo e a gente avalia o global, né? Antes de tudo, o dermatologista é médico e aí ele vai ter essa visão mais generalista e clínica para orientar esse paciente. De forma geral, eu ia pedir para que ele procurasse um dermato para ver essa questão da hiperidrose. Tá. Mais uma questão, Beatriz Baltazar Rodrigues, de Capivari, aqui interior de São Paulo. Ela está dizendo o seguinte, olha, tingir os cabelos, doutora, nessa época do ano, no verão, é muito ruim para os fios? Essa haste, esse fio, ele já fica um pouquinho diferente, fica mais agredido. A gente fala de fotodano. Tem fotodano capilar, tem a radiação solar, tem também a questão da piscina, da praia, da areia. E essa haste fica um pouco mais porosa, a cutícula fica mais aberta. Então, tentar evitar com tanta frequência. Então, tem gente que faz a cada semana, a cada 15. Tenta chegar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de raiz para poder fazer a pigmentação que ela deseja. Olha só, boa noite, Fábio. Me chamo Ana Cristina. Está pedindo primeiro um beijo para sua mãe, a Dalva Ferreira, diz que sempre assiste o Tribuna. Ó, beijo para você, Dalva. Ela está fazendo uma pergunta que é a pergunta de 90% das mulheres brasileiras. Chapinha escova rotativa deve ser evitado nessa época do ano? Por quê, doutora? Na verdade, se puder, deve ser evitado durante todo o ano. Sempre? Sempre. Por quê? O calor, ele faz uma desestruturação térmica, principalmente se você fizer isso com muita frequência. Poxa. Quando você faz a rotação, dependendo de como é essa escova, você tem o risco também de fazer alopécia de tração. Então, isso é frequente nas mães que prendem o cabelo muito forte das filhas e você consegue ver uma perda frontal. Então, a alopécia de tração, ela não só acontece por essa fixação de penteados, mas também acontece por trauma de eventualmente chapinha, né? Então, a gente pode ter uma tonsura pelo calor, se for um calor muito elevado, e também pode ter alopécia de tração exatamente pelo manuseio dessas escovas. Então, a gente orienta que se for usar sempre numa temperatura mais amena e preparar essa haste, preparar esse fio para o uso. Então, a gente já tem produto no mercado que auxilia a não fazer esse choque de temperatura, porque isso realmente desestabiliza a proteína. Aproveitando aquelas escovas que rotacionam, tem Sim. muitas para vender no mercado, né? Que você aperta um botãozinho, ela fica girando. Já gira e já faz o cacho. Ela não presta, então, por Não, causa disso? na verdade, assim, a gente recomenda não ficar fazendo uso frequente. Né? Quer dizer, pode usar, eventual, mas eventualmente. ok. Tá. Vai numa festa, vai num casamento, quer preparar o cabelo, ok. É um tipo de chapinha isso, mas diferente, né? Ele, Não ele é um babyliss, né? É um o que você está babyliss, falando. isso, babyliss. Vocês viram que eu entendo tudo de cabelo, gente? Entendo tudo. Ó, tem uma pergunta aqui muito bacana sobre a questão da lavagem dos cabelos depois do banho de mar. Não é? Nós sabemos que, a gente estava conversando aqui agora há pouco sobre essa questão de ter um shampoo específico que ajude Sim. a tirar esses elementos, tanto do cloro quanto da água do mar. Depois que eu faço essa lavagem, eu preciso fazer mais alguma coisa? Por exemplo, eu posso utilizar aqueles cremes que deixam o cabelo mais macio ou não são recomendados? A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é usar esse shampoo anti-resíduo e avaliar a qualidade dessa haste, desse fio. Se eu preciso de verdade repor proteínas, se eu preciso fechar um pouco essa cutícula, então vai depender da estrutura da haste, mas em geral o que a gente mais precisa é de hidratação, né? Então hidratar dá esse aspecto de cabelo mais maleável, mais facilmente penteado. Então, isso dá uma sensação de conforto, principalmente para essa fase do verão. Então, a hidratação ela é muito bem-vinda. Por exemplo, a gente falou do cloro, falamos da água salgada, vento e areia também prejudicam o cabelo? Sim, porque a gente já está numa fase que o cabelo está mais poroso
E aí ele tende a ficar mais poroso, como se a gente tivesse um leve lixamento ou uma abrasão por conta desses fatores físicos. Quer dizer, de qualquer maneira, a gente tem que também proteger um pouco o cabelo de uma forma ou de outra dessas ações do tempo. Sim, né? e a gente pensa muito sempre em haste, mas acho que é rico e importante a gente pensar a origem do cabelo, né? Aonde ele está inserido, qual é o lugar da inserção. A saúde do cabelo, na verdade, começa exatamente pelo couro cabeludo, como a gente conversou. Entendi. Então a gente está muito preocupado sempre com a beleza, como é que tá o fio, mas a gente tem que preocupar com a origem. Se naquela origem tem saúde, então é a saúde do couro cabeludo. Esse couro cabeludo tem que estar saudável para que a gente tenha um fio bonito, um fio que seja apresentável como as pessoas desejam, né? Quer dizer, na verdade, a gente precisa também se preocupar dali do bulbo, como é que eu trato ele, né? Sim. Porque também não adianta pensar só no cabelo na parte visível, se na parte ali onde é a raiz, ela não está sendo bem tratada, não é? Exatamente, é a Por questão exemplo, da raiz. aquelas pessoas que têm o costume também, muitas das vezes, de utilizar muitos produtos, tanto de alisamento quanto químicos, eles não são recomendados também você utilizar um pouco antes de ir para esses lugares de exposição solar. O né? ideal é evitar e sempre fazer posterior, porque aí você já tem o dano e aí o dano de uma fotoexposição, o dano da piscina, o dano da praia, e aí já vai se ter uma avaliação. Pode ser que precise de uma hidratação para depois fazer a química. E muito cuidado com a química, né? Porque a química, geralmente a gente imagina, vou fazer essa química com essa e logo seguida. Então, muita gente faz a mudança, faz o alisamento, faz a tintura associada e muito perto. Cuidado também com a troca da química que você utiliza, pelo menos, para fazer esse ajuste de colorimetria. Porque pode ser que ela não seja uma química compatível. E aí, com isso, a gente tem um corte químico, né? Então, a tonsura no lugar que a gente não queria, um corte que a gente nunca imaginou pode acontecer ali. Para a gente encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre alimentação. Ótimo. Olha, eu ouvi dizer que as vitaminas são importantes, principalmente dos alimentos. É mito ou é verdade que a nossa alimentação contribui muito para o cabelo? Não, a nossa alimentação contribui para a nossa saúde Sim, isso é verdade. inteira. E aí o cabelo, inclusive para o cabelo, que é um anexo. Tá. Então, hoje, conseguir nessa vida moderna fazer uma alimentação super saudável, regrada, é complexo. Então, nós temos nutracêuticos que são quase medicamentos, mas não são classificados como medicamentos, eles são dentro do grupo, às vezes, de nutrientes, associados, às vezes, com vitaminas, e eles ficam no meio do caminho. Tá. Então, eles não são remédio, mas também não necessariamente são comida, né? Não são um alimento só por si só. E eles conseguem dar uma melhora dessa qualidade da haste. Então, uma reestruturação desse fio, uma haste um pouco mais elástica, com mais brilho, isso já é possível. Qual que seria um exemplo desse tipo de alimento? O silício, por exemplo, é um desses e a gente tem em vários, a gente tem na água, na própria cerveja, né? Mas a questão é a biodisponibilidade. Então, a indústria tem trabalhado muito na biodisponibilidade do silício para melhora da ancoragem do fio quanto da haste. Que bacana, né? Quer dizer, a gente pode ter uma alimentação, claro, saudável, mas uma alimentação também que ajuda ao crescimento e ao fortalecimento dos cabelos. Sim, um aporte para que você tenha o resultado que você deseja. Tá bom. Doutora Bel Takemoto, dermatologista, obrigado pela sua presença nessa noite. Foi um prazer recebê-la aqui, viu? Prazer todo meu, obrigada.